Sempre fui um cara direto que valoriza o trabalho duro e a lealdade. Meus pais me ensinaram honestidade e perseverança. Meu pai construiu seu escritório de contabilidade do zero, e minha mãe era uma professora dedicada. O compromisso deles estabeleceu um alto padrão para mim. Quando conheci Gillian, nos conectamos instantaneamente em um churrasco de amigos, apesar de seu recente término. Nossas conversas fluíam facilmente e, com o tempo, nossa amizade se transformou em amor. 2 anos depois, nos casamos, e eu achava que nossa vida era perfeita. Alguns dias são difíceis, como quando você dorme demais, sai correndo pela porta e tudo se transforma em caos. Hoje começou exatamente assim, e só piorou. Gillian e eu estamos juntos há quase 5 anos, nos conhecemos em um churrasco organizado por amigos. Ela estava passando por um término difícil, e nossos amigos acharam que eu poderia ajudá-la a seguir em frente. Inicialmente hesitante, acabamos formando uma amizade genuína. 6 meses depois, a convidei para sair e, 2 anos após nos conhecermos, propus casamento. Fiquei emocionado quando ela disse sim, acreditando que nosso vínculo era inquebrável, até esta noite. Greg, Gillian perguntou enquanto eu lustrava meus sapatos, devo usar sapatos de salto preto ou bege esta noite? Você fica bem com ambos, respondi, mas os pretos enfatizam mais suas panturrilhas. Gillian adorava se arrumar, mas frequentemente tinha dificuldade com moda. Gostava que ela buscasse meu conselho. Depois de um dia agitado lidando com uma auditoria difícil no trabalho, eu estava cansado e frustrado. Gillian estava animada com o reencontro do ensino médio durante toda a semana, aparentemente ignorando minha fadiga. No passado, ela me confortaria, mas esta semana ela estava focada apenas no reencontro. Apesar de me sentir negligenciado, tentei ficar feliz por ela. No reencontro, Gillian foi rapidamente cercada por suas amigas, me deixando sozinho no jantar. Sentei-me com nossos amigos Lena e Mark, mal participando da conversa. Gillian parecia feliz, mas mal falou comigo, e notei olhares estranhos dos outros. Quando o jantar terminou, Gillian e Lena desapareceram por um longo tempo, e todos se prepararam para ir ao clube para mais bebidas e dança. O que está acontecendo, Mark? Perguntei, aproximando-me do meu amigo quando Gillian e Lena não voltaram. Desculpe, Greg, Mark disse, recuando quando toquei seu ombro. Não tenho certeza do que você quer dizer. Olhei para ele incrédulo. Mark, sério? Parei quando vi Lena retornar sozinha, evitando meu olhar. Vamos lá, Mark. Lena, onde está Gillian? Perguntei, preocupado. Lena hesitou, então olhou para Mark. Ela olhou ao redor, lutando para encontrar as palavras. Desculpe, Greg. Ela está com a banda indo para o clube sem me avisar, o marido? Perguntei, com a raiva crescendo. O que vocês não estão me contando? Eles evitaram meu olhar. Frustrado, corri para o clube, dirigindo mais rápido do que o normal. Cheguei em minutos. Lá dentro, vi Gillian dançando de perto com outro cara. Meu coração afundou enquanto as pessoas do reencontro assistiam com pena. Lena tocou meu ombro, me assustando. Este é o primeiro amor de Gillian, Troy, ela explicou. Eles cresceram juntos e namoraram durante o ensino médio. Ele ganhou uma bolsa e eles terminaram quando ele foi embora. Eu os observei dançar, sentindo-me traído. Lena continuou, e ele está de volta há alguns meses, transferido com o trabalho dele. Eles não parecem muito abalados, murmurei. Lena acrescentou, e eles foram feitos para ficarem juntos, Greg. Sua voz tinha um misto de emoções. Quando a música terminou, Troy beijou Gillian. Minha raiva atingiu o pico enquanto cerrava os punhos, fazendo o sangue escorrer. Gillian me notou e se aproximou, deixando Troy para trás. Troy foi meu primeiro amor, Greg. Prometemos nos reunir quando ele voltasse, ela disse diretamente. Então vocês se reuniram? Respondi sarcasticamente. Não seja assim, Gillian repreendeu. Troy e eu fomos feitos para ficarmos juntos. Somos casados, Gillian, retruquei. Desculpe, Greg, mas precisamos nos divorciar. Troy e eu temos uma conexão mais profunda. As pessoas estavam olhando, e um segurança se aproximou. Greg, você nunca foi. Ela parou. Eu amo você, mas nosso amor não é como o meu com Troy. Troy se juntou a nós, colocando o braço ao redor de Gillian. Você deve ser o Greg, ele disse com falsa preocupação. É Gregory para você, retruquei. Ok, entendi, ele respondeu. Você está chateado.
Estamos juntos desde que voltei. Ela está se divorciando de você. Gillian ficou pálida, esperando que isso não fosse revelado. Troy empurrou Gillian atrás dele, pronto para defender. Olha, Gregory, Troy disse, tentando soar conciliador. Desculpe que você descobriu dessa forma, mas talvez seja para o melhor. Gillian diz que você tem sido um ótimo marido. Seria bom se pudéssemos todos ser amigos, já que compartilhamos tantos amigos em comum. Não por muito tempo, disse, olhando para Gillian antes de voltar para Troy. Ele empalideceu e tentou responder, mas falei primeiro. Então, deixe-me ver se entendi, disse, suprimindo minha raiva crescente. A música parou e todos se viraram para ouvir. Vocês dois tiveram um amor verdadeiro. Então, Troy foi embora. Gillian e eu nos conhecemos, nos apaixonamos e nos casamos. Agora, Troy está de volta e vocês reacenderam seu relacionamento pelas minhas costas. Claramente, todos os outros sabiam, e agora estou humilhado. Greg, não era para ser. Gillian começou. Não era para ser o quê? Gritei. Você me ignorou a semana toda, me arrastou aqui, depois me deixou. Você foi embora sem me avisar só para eu pegar vocês aqui. Ei, Troy tentou intervir, mas o interrompi. Não diga uma palavra, Romeu, rosnei. Vocês dois são infiéis. Estão se vendo há meses. Afastem-se. Olha, Greg, Troy disse, tentando acalmar a situação. Gillian e eu fomos feitos para ficarmos juntos. Desculpe que você se machucou, mas ela me ama e vamos nos casar. Você e ela precisam se divorciar. Naturalmente, respondi friamente. Gregory, Gillian disse. Desculpe, mas esta é a melhor maneira. Vai doer, mas é para o melhor. Ela pausou, tentando ler meu humor. É Gregory, não Greg, corrigi. Ela engoliu em seco. Gregory, ela disse. Sei que você está magoado, mas ainda somos jovens. Você encontrará alguém. Meu olho se contraiu, fazendo-a empalidecer ainda mais. Gregory, acho melhor você ir embora, Troy disse. Todos aqui sabem que Gillian e eu pertencemos um ao outro, e você é apenas um peso extra. Sorri, e metade da sala me olhou questionando. Nisso concordamos. Ele sorriu, pensando que eu havia entendido. Agora que está tudo às claras, Gillian e eu ficaremos longe da sua casa neste fim de semana e na próxima semana para que você possa se mudar. Mudar? Perguntei, inclinando a cabeça. Bem, é a casa da Gillian, Troy disse. Entendo, respondi, estreitando os olhos. Gregory, minha futura ex-esposa disse, achamos que seria mais fácil para você. A casa é perfeita para Troy e eu termos filhos. É muito grande para você. Entendo, repeti, a última sílaba sibilando. O silêncio se estendeu até que o DJ retomou a música. Ninguém começou a dançar. Todos observavam para ver o que aconteceria. Troy falou alto, desculpe, Gregory, mas esta é a situação. Sei que é difícil, mas não leve para o lado pessoal. Ele estendeu a mão. Olhei para ela e depois de volta para ele. Ele rapidamente retirou a mão, decidindo que era hora de ir embora. Virei-me e saí. Ninguém me impediu. Os seguranças abriram as portas, e o barulho lá dentro diminuiu. Você está bem? Um dos seguranças perguntou. Não muito, respondi. O outro segurança disse, se você quiser voltar e dar uns socos naquele babaca, podemos esperar alguns minutos antes de tirá-lo. Pela primeira vez o dia todo, ri. Os seguranças sorriram. Embora tentador, não preciso de uma noite na delegacia. Ambos assentiram. Já vi alguns términos feios, mas este é um dos mais frios, o primeiro segurança disse. Sinto muito. Afastei a simpatia. Não se preocupem. Vou apenas para casa e mudar as fechaduras. O segundo segurança acrescentou, boa ideia. Levantei uma sobrancelha e sorri. Conversamos um pouco mais antes de apertar as mãos deles e partir. No caminho para casa, parei em uma loja de ferragens. Estava tarde, mas comprei rapidamente novas fechaduras, trincos, caixas de mudança e fita adesiva. Uma vez em casa, troquei as fechaduras e comecei a empacotar as coisas de Gillian. Algumas horas depois, exausto e sentindo-me totalmente abandonado, sentei-me com um Kraken e soda.
Abri meu laptop, cancelei nossos cartões de crédito conjuntos, abri uma nova conta e transferi metade de nossas economias conjuntas. Encontrei nossa pasta legal com escrituras de casas, propriedades de investimento e nosso acordo pré-nupcial. Embora não cobrisse infidelidade, protegia meus ativos comerciais. Dor. E mal, mas consegui algumas horas. De manhã, encontrei um café e aproveitei um café da manhã Fusion. Enquanto estava lá, redigi uma carta para um amigo advogado explicando a situação. Ele ligou, chocado, mas garantiu que entraria com os papéis do divórcio na segunda-feira e me indicaria alguém que pudesse ajudar. Quando cheguei em casa, Mark e Lena estavam esperando na entrada. Estacionei na calçada, e Lena começou, em Greg. Levantei a mão, interrompendo-a, é Gregory. Desculpe? Lena perguntou. Meu nome é Gregory. Só amigos podem me chamar de Greg. Ouça, amigo, Mark começou, tentando ser conciliador. Desculpe pelo que aconteceu ontem à noite. Não é como. Levantei a mão novamente, silenciando, olhei para uma árvore do outro lado da rua, um de seus galhos arrancado por uma tempestade, e senti que refletia a minha situação. Perder Gillian era como perder um membro. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto me virava para Mark e Lena. Não ousem dar desculpas, sibilei. Vocês sabiam que Gillian estava me traindo há meses e não disseram nada. Mas Gregory, não é verdade, Lena começou. Amor, interrompi, o amor verdadeiro não trai nem humilha. Achei que o que Gillian e eu tínhamos era amor verdadeiro. Nunca duvidei dela. Eu a adorava e teria dado tudo a ela. Eu sei, Lena disse, lágrimas nos olhos. Mas Gillian e Troy. Pare, gritei, minha raiva fervendo. Minhas lágrimas desapareceram. Pare, repeti calmamente. Não quero ouvir mais uma palavra sobre Gillian e Troy. Acabei de desperdiçar os últimos 7 anos da minha vida. Anos apoiando Gillian em suas lutas, encorajando seu crescimento, suportando dores severas, planejando família e falando sobre envelhecer juntos. Eu era apenas o plano B dela. Por que Troy pode voltar e tomar tudo pelo que trabalhei? Eles me olharam como se eu não entendesse. Continuei, minha dor e angústia explodindo. Ele recebe todos os meus esforços, a mulher que ajudei a reconstruir e todos os amigos que me traíram. Pelo menos pareciam envergonhados. Bem, chega, exclamei. Saiam da minha propriedade. Mark tentou intervir. Greg. Eu o encarei. Entendo. Vocês achavam que Gillian e eu seríamos felizes para sempre, mas Troy está de volta e eles merecem ser felizes, certo? E eu, e minha felicidade? Perguntei. Eles não tinham resposta. Eu mereço uma esposa fiel e amigos que se importam. Não preciso da pena de vocês. Se pareço amargo, é porque estou. Coloquem-se no meu lugar, disse. Mark, quando Lena te deixar por seu verdadeiro amor, você entenderá. Mark apertou o braço de Lena, silenciando-a. Tudo bem, Gregory, disse. Estamos indo, mas há algo que possamos fazer? Olhei para a minivan deles. E esperem aqui. Trouxe várias caixas com as coisas de Gillian e joguei na frente deles. Itens frágeis se quebraram. Levem isso para o novo lugar de Gillian. Mas Gillian disse que precisa da casa e que você vai se mudar, Lena disse. Ri. Não é a casa dela. Digam a ela para não voltar. Tudo o que pertence a ela está nessas caixas. Meus advogados enviarão os papéis do divórcio na segunda-feira. Você nem mesmo. Lena começou. Lutar? Não. Ela está apaixonada por ele. Ela me traiu e tem mentido por anos. Ela recebe o que merece. Observei-os carregar as caixas na van e partir. Eles perceberam que haviam perdido minha amizade, mas eu não estava lá para ver seu remorso. Naquela noite, fiquei bêbado e chorei. Destruí a sala de estar em minha raiva, quebrando um vaso do nosso primeiro aniversário de casamento e destruindo móveis. Furei as paredes do corredor, arranquei portas de armários e amassei a geladeira. Acordei com uma ressaca, dor de cabeça, nós dos dedos ensanguentados, possivelmente uma mão quebrada e arranhões por todo o corpo. Me enfaixei e sabia que precisaria ver um médico. A sala de estar estava destruída, as paredes do corredor danificadas e a cozinha uma bagunça. Lembrei-me da satisfação distorcida de bater na geladeira. Na geladeira amassada, encontrei suco de laranja vencido.
Tomei alguns comprimidos de paracetamol e bebi um grande gole. Depois de meia hora, a pulsação diminuiu. Fui para a sala, sentei no chão entre cadeiras quebradas e olhei para a TV rachada. O dia passou em um borrão. Fui ao médico, que encontrou fraturas por estresse em ambos os braços e os enfaixou. Ignorei mensagens de pessoas, incluindo Mark e Lena. Naquela noite, fui para a cama sem lembrar muito do dia, exceto pela TV e a visita ao médico. Na segunda-feira de manhã, fui ao escritório. Verifiquei e-mails e me preparei para uma reunião de equipe às 9 horas. Minha recepcionista, Colleen, entrou, viu minhas bandagens e sentou-se. Fim de semana ruim? Ela perguntou. Suspirei e me virei para ela. Gillian me deixou pelo amor verdadeiro dela, disse sem rodeios. O quê? Colleen exclamou. Não, você está falando sério? Levantei minhas mãos enfaixadas, os olhos marejando. É verdade. No reencontro, todos sabiam que Gillian estava me traindo com Troy. Eles me armaram na sexta noite. Desabei, e Colleen me abraçou. Contei a ela como havia quebrado os móveis em uma raiva bêbada e como tinha visitado o médico pela manhã. Secamos nossas lágrimas e nos preparamos para a reunião. Colleen liderou a equipe na sala de reuniões. Espero que todos tenham tido um bom fim de semana, disse, notando seus olhares para minhas bandagens. Esta semana. Mas Colleen me interrompeu. Desculpe, Gregory, mas você não pode fingir que está tudo normal depois do que aconteceu. Hesitei, então assenti. Colleen explicou: Gregory foi traído por sua esposa e amigos. Gillian estava o traindo e o deixou de uma maneira humilhante. Ela pausou, olhando para James. Não é verdade, James? James, um dos colegas de classe de Gillian, empalideceu. Disse. Você estava lá na sexta noite? Colleen perguntou. Sim, mas... James começou. E você sabia sobre o caso? Colleen impressionou. James abaixou o olhar. Eu sabia, admitiu baixinho. A sala ficou em silêncio, fervendo de raiva em direção a James. James, Colleen disse, você precisa sair e pensar sobre seu futuro aqui. Se descobrirmos que você apoiou Gillian, será demitido. Entendeu? Ele engoliu em seco e se levantou. Entendo, disse, deixando a sala silenciosamente. Ninguém falou. Em grande parte, eu havia esquecido que James estava na sala na sexta. Mal notei alguém, exceto aqueles arruinando minha vida. Limpei a garganta. Pessoal, disse, trazendo-nos de volta ao presente. Minha vida pessoal está uma bagunça e meu fim de semana não foi agradável, levantei minhas mãos enfaixadas, mas temos trabalho a fazer e clientes para atender. Vamos nos apoiar e, se precisarem de algo, avisem a Colleen. Estarei aqui, mas tenham paciência comigo. Quase chorei quando todos expressaram simpatia e encorajamento. Uma última coisa, disse. Não crucifiquem James ainda. Vamos entender toda a história antes de culpá-lo. Todos murmuraram, mas concordaram. Colleen conduziu o restante da reunião. Depois, voltei para meu escritório e olhei pela janela. Alguns minutos depois, Colleen bateu e entrou com James. Convidei-os a entrar. Você e James precisam conversar, Colleen disse. Assenti, sentando-me na cadeira. James sentou-se à minha frente, olhando para baixo. Então, disse, com uma acusação na voz. Gregory, James começou, depois riu brevemente. Algo engraçado? Perguntou Colleen, seu tom severo. James sorriu tristemente. Não, nada é engraçado. Meu chefe foi traído, minha esposa gritou comigo o dia todo, e posso perder meu emprego. É humor negro ou lágrimas? Sorri cautelosamente. James, comece do início. Ele assentiu. Você ouviu como Gillian e Troy eram perfeitos no ensino médio? Assenti. Recentemente, é tudo que ouvi. James continuou, e eu era um estudante de matemática, não estava no grupo popular, mas todos sabíamos de Gillian e Troy. Eles terminaram antes da formatura, quando Troy foi para o exterior. Gillian ficou devastada. Então descobri que Troy tinha uma namorada nos Estados Unidos. Assenti novamente. Tinha ouvido o lado de Gillian quando ajudei a se reerguer. Nos beijamos pela primeira vez depois de uma dessas conversas.
Foi assim até recentemente, James continuou. Consegui meu diploma, casei com Sherry e consegui um emprego aqui. Fiquei surpreso e feliz em ver Gillian com você, sabendo que a partida de Troia a havia machucado. James pausou, e perguntei, quando você descobriu sobre o caso? Cerca de 1 hora antes de você e Gillian chegarem para o jantar, disse. Alguns colegas mencionaram que Gillian iria te deixar por Troy, e todos ficaram surpresos. Dei a James um olhar questionador. Ele suspirou. Antes do jantar, apenas algumas pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas até então todos na turma sabiam que Gillian e Troy foram feitos para ficarem juntos. Mark e Lena nos levaram de lado e explicaram. Sentiram pena de você, mas disseram que você não fazia mais parte do futuro de Gillian. James parecia aflito. Estava ruborizado e talvez até com os olhos marejados. Desculpe, Gregory. Não podemos ficar para o jantar. Sherry queria estar lá por você, mas Mark e alguns caras nos escoltaram para fora, dizendo para ficarmos longe. James, comecei, sentindo-me culpado, mas ele levantou a mão para me interromper. Sinto muito, Gregory. Preciso terminar isso. Prometi a Sherry. Assenti. Ficamos banidos do reencontro porque sua esposa iria te trair. Sherry e eu não sabíamos o que fazer, então fomos ao clube. Queríamos estar lá por você. O que aconteceu? Perguntei. Não os vi lá. Estávamos lá quando você chegou, mas alguns caras nos impediram de chegar até você até que Gillian te contasse. Quando você saiu, corremos atrás de você, mas você já tinha ido. Ficamos do lado de fora do clube por meia hora, sem saber o que fazer. E, eventualmente, voltamos para dentro. James pausou, então continuou, e quando voltamos, metade da turma nos evitou, e a outra metade estava enojada. Nos cercaram e não deixaram ninguém se aproximar de nós pelo resto da noite. E então, incentivei. Eles agiram como se você não fosse nada, James disse, engolindo em seco. Isso havia sido planejado por meses. Houve conversa de que Gillian e Troy estavam planejando se casar em breve. Ele olhou para baixo, cerrando as mãos. Sherry e eu brigamos a noite toda. Ficamos revoltados com o comportamento deles. James puxou um pedaço de papel de seu caderno e o colocou na minha frente. O que é isso? Perguntei, lendo rapidamente. Minha carta de demissão, disse, derrotado. Estava assinada e datada de ontem. James, comecei. Não, Gregory, ele respondeu. O que eles fizeram foi errado, e não pude te ajudar. Você merece melhor. Sherry e eu concordamos que eu preferia me demitir a você me ver e ser lembrado da noite de sexta. Ficamos em silêncio. Olhei para sua carta de demissão e ri, uma risada curta como um latido. Colleen e James me olharam. Rasguei a carta ao meio. Sua demissão está rejeitada, disse. Por trás de nós, Colleen sorriu. James parecia chocado. Mas Gregory, por quê? Ele gaguejou. Meus amigos me chamam de Greg. Você tentou me ajudar e simpatizou comigo. Se isso não é um amigo, não sei o que é. James assentiu. Sherry e eu achamos que era o melhor. Eu sei, respondi, e é por isso que quero que vocês dois fiquem. Conversamos por meia hora, então Colleen, James e eu chamamos todos de volta à sala de reuniões. Expliquei que James também havia sido pego de surpresa e foi expulso por causa da situação. Qualquer animosidade em direção a James desapareceu, e todos saíram com sorrisos. O restante da semana passei a maior parte do tempo no escritório, aconselhando minha equipe trabalhando no meu divórcio. Acabei não enviando os papéis do divórcio, Gillian os protocolou no trabalho. Infidelidade não é um fator obrigatório em divórcios na Austrália, mas garanti que meus advogados, Mike e sua assistente Sally, o incluíssem nos documentos legais. Depois que Gillian recebeu os papéis, ignorei suas ligações e mensagens, assumindo que eram de raiva. Gerenciei contas bancárias, listei ativos, verifiquei cartões cancelados e seguros. Minha equipe cuidou da papelada legal, garantindo que Gillian não pudesse tocar em nada. Colleen passou pela minha casa na terça-noite e ficou chocada com a devastação. Ela chorou ao caminhar pelos cômodos. Na quarta-feira, ela havia contatado minha seguradora e agendado uma avaliação de danos. Na sexta, avaliadores e equipes de limpeza estavam programados para a semana seguinte. Exausto na sexta à noite, ainda não dormia bem. Na manhã de sábado, fui correr,
terminando em um café onde apreciei um café e um croissant antes de correr de volta para casa. Para minha surpresa, Gillian estava sentada nos degraus quando cheguei. Ela parecia desalinhada, vestida com roupas descombinadas. Greg, é bom te ver, Gillian começou. Cuspi uma bola de saliva, interrompendo-a. O que foi? Surpresa que estou cuidando de mim mesmo depois que você me traiu? Com medo de que eu me eliminasse ou estivesse um caco? Ela deu um passo para trás, pálida. Não foi assim, Greg. Nunca quis te machucar. Claro que não, disse. Você armou tudo para me humilhar na frente de todos. Ela olhou para baixo. Não foi ideia minha. Mark e Troy acharam que, se fizéssemos assim, você não resistiria. Ri amargamente. Você acha que eu lutaria por você depois que me traiu? Você está delirando. Mas. Sem mais, sibilei. Você perdeu qualquer direito ao meu respeito quando me traiu. Agora, vá embora. Greg, você não pode falar comigo assim. Ainda sou sua esposa, Gillian disse, sua raiva crescendo. Ah é, disse, caminhando até a porta da frente e destrancando-a. Quando ela tentou me seguir, impedi. Você não está convidada. Mas Greg, esta ainda é minha casa também, insistiu. Não, não é, pertence a um truste, e eu pago aluguel para ele. Ela parecia confusa. Gillian, esta não é mais sua casa. Você não mora aqui. Espere, tenho algo para você. Entrei, enviei uma mensagem para meu advogado, peguei algumas coisas e voltei à porta. Gillian ainda estava lá. Greg, eu. Primeiro, é Gregory. Só amigos me chamam de Greg, e você não é uma amiga. Ela engoliu em seco. Segundo, entreguei a ela uma pasta, aqui está um cheque pela sua metade de nossos ativos. Seus olhos se arregalaram. Terceiro, você tem algo para mim. Ela hesitou, então tirou um envelope pardo da bolsa. Desculpe, Gregory. Você vai se desculpar, disse. Abri o envelope e li os documentos. Ela queria 75% de nossas economias e 50% do meu negócio, junto com uma ordem de restrição. Sério? Perguntei, levantando as sobrancelhas. Ela não conseguia me encarar. Sabia que tinham ido longe demais. Liguei para minha advogada de divórcio enquanto Gillian permanecia lá, parecendo derrotada. Sally, minha advogada de divórcio, atendeu no segundo toque. Oi, Sally. Gillian está aqui exigindo que eu responda à petição de divórcio e me entregando uma ordem de restrição que inclui minha casa, na qual ela não mora mais. Ouvi Sally praguejar, observando Gillian ficar vermelha ao ouvir. Sally me garantiu que cuidaria disso. Virei-me para Gillian. Como é se sentir uma das pessoas mais desprezíveis, Gillian? Ela ficou em silêncio por um momento. Não é assim, Greg, ore, disse baixinho. Convenci Troy a te dar até segunda-feira para se mudar, para que possamos nos mudar. Ri. Você não pode se mudar. Não é sua casa. Mas você não pode estar aqui, ela respondeu irritada. Dei de ombros. Talvez, mas isso não significa que você possa estar aqui também. É hora de você ir embora, Gillian. Eu desejaria boa sorte, mas seria uma mentira. Você me odeia tanto assim? Ela perguntou, olhando para minhas mãos enfaixadas. Você tem a ousadia de me perguntar isso depois de tudo? Respondi. Você era minha melhor amiga e destruiu tudo. Gillian olhou para baixo. Não foi ideia minha. Mark e Troy acharam que seria mais fácil assim. Ri amargamente. Você acha que eu lutaria por você depois que me traiu? Mas. Sem mas. Você perdeu qualquer direito ao meu respeito quando me traiu. Agora, vá embora. Greg, você não pode falar comigo assim. Ainda sou sua esposa, Gillian disse, sua raiva crescendo. Ah é? Disse, destrancando a porta. Quando ela tentou me seguir, impedi. Você não está convidada. Mas Greg, esta ainda é minha casa também, insistiu. Não, não é. A casa pertence a um truste. Você não mora mais aqui. Espere, tenho algo para você. Entrei, enviei uma mensagem para meu advogado, peguei algumas coisas e voltei. Gillian ainda estava lá. Greg, eu.
Primeiro, é Gregory. Só amigos me chamam de Greg, e você não é uma amiga. Ela engoliu em seco. Segundo, entreguei a ela uma pasta. Aqui está um cheque pela sua metade de nossos ativos. Seus olhos se arregalaram. Terceiro, você tem algo para mim. Ela tirou um envelope pardo da bolsa. Desculpe, Gregory. Você vai se desculpar, disse. Abri o envelope e li os documentos. Ela queria 75% de nossas economias e 50% do meu negócio, junto com uma ordem de restrição. Sério? Perguntei. Ela não conseguia me encarar. Sabia que tinham ido longe demais. Nesse momento, vi Mark e Lena se aproximando, com Troy à distância. Oh, olhe, nossos amigos, sibilei. Greg, Mark disse, aproximando-se por trás de Gillian, acalme-se, amigo. Afaste. Babaca, respondi. Não somos amigos. Sua traição é tão ruim quanto a dela. Você não tem nada a dizer que ajude. Encarei Mark e Lena. Vocês dois ajudaram a armar aquela cena no clube para me humilhar. São tão culpados quanto Gillian e Troy. Greg, Lena começou. Não. Não ouse, Lena. Você ajudou minha esposa a me trair e me armou para a máxima humilhação. Se acha que isso é amor, então não há esperança para a sociedade. Eles pareciam atordoados. Parei, então tive uma ideia. Lena, você perdoará Mark quando ele chegar em casa cheirando a perfume depois de passar a noite em um clube de strip? Sorri condescendentemente. Lena olhou para Mark. Amor, isso não é verdade? Mark gaguejou. Ri. Não é verdade, mas Mark gosta de se gabar sobre danças especiais durante nossos jogos de golfe. Lena percebeu a verdade. Mark deu um passo para trás e correu pela rua, com Lena o perseguindo e gritando. Olhei para Troy, que estava olhando surpreso, depois para Gillian com um sorriso satisfeito. Greg, ela disse hesitante. Quer dizer, Gregory, você não precisava fazer isso. Sorri. Não se preocupe, Gillian. Este é apenas o primeiro tiro. Mark ainda tem muitos segredos, e isso é só o começo. Você e Troy não vão gostar do que está por vir. O que você quer dizer? Gillian perguntou. Vá embora, Gillian. Diga a Troy para te levar para bem longe, porque se ficarem, as coisas vão piorar para vocês. Greg, o que há de errado com você? Onde está o homem que amo? Ela perguntou. Ele está morto. Você arrancou meu coração e alma, e o que restou é algo sombrio. Dei um passo para trás e bati a porta, soltando uma risada vil. 10 minutos depois, olhei lá fora e vi que Gil e Troy e o caminhão tinham ido embora. Sentei-me no chão, tremendo da confrontação, e desabei novamente. Eu a amava, mas a odiava, querendo que ela sentisse arrependimento. Sabia que ela não voltaria, e mesmo se voltasse, não poderia aceitá-la novamente. No mês seguinte, foi preenchido com advogados, divulgações financeiras e divisão de bens. Minha equipe se uniu ao meu redor. Colleen me ajudou a encontrar um conselheiro, e me mudei para um apartamento. Colleen organizou a limpeza e os reparos da casa. Apesar de querer um rompimento limpo, Gillian lutou por muitas coisas. Primeiro, ela reivindicou $155 mil de nossos $20 mil em contas bancárias. Ela também tentou reivindicar nossa casa e propriedades de investimento, mas elas eram de propriedade de um trust e indisponíveis para ela. Ela lutou com advogados, provavelmente pagos por Troy, mas falhou. Sorri, sabendo que ela perdeu qualquer retorno sobre esse investimento. Em seguida, ela queria móveis e joias. Tive os pertences dela embalados e entregues, incluindo sapatos, brincos e colares. Ela também reivindicou metade do meu negócio, mas o acordo pré-nupcial elaborado por Sally negou qualquer parte disso a ela. Gillian acabou com $10 mil, provavelmente gastos com advogados, enquanto fiquei com minhas casas e negócios. Sally também conseguiu que Gillian desistisse das alianças de casamento e noivado. A ordem de restrição foi suspensa, já que Gillian não tinha direitos sobre a casa. As fechaduras foram trocadas, e uma empresa de segurança verificava a casa até que eu me mudasse de volta. Esperamos alguns meses para o divórcio se finalizar. James e Sherry pediram a todos que se afastassem, e Gillian e Troy se mudaram para um apartamento fornecido pela empresa dele. Troy esperava uma casa, mas não conseguiu nada.
Em agosto, 2 semanas antes do divórcio final, durante a temporada de impostos, eu estava ocupado com o trabalho. Um dia, fiquei surpreso ao ver um amigo empreendedor me esperando. Eu nunca pensei que veria seu rosto novamente, Gregory. Vamos, você tem que me ajudar, implorou Mark, sentado em uma mesa em nossa sala de reuniões. Lena sentou-se ao lado dele, olhando para baixo. O relacionamento deles parecia tenso, provavelmente devido ao nosso último encontro. Por quê? Perguntei, aproveitando o desconforto deles. Jamie sentou-se ao meu lado. Fazíamos os impostos do negócio de importação e exportação de Mark há anos. Era um trabalho difícil garantir que tudo estivesse correto, mas éramos bem pagos. Mark poderia ter ido para outra firma, mas custaria mais e levaria anos para que eles entendessem o negócio dele. Você realmente vai me fazer implorar? Disse Mark, sua voz suplicante. Ri. Jamie sorriu. Implorar seria bom, mas inútil. Por que estão aqui? Vocês planejaram me humilhar, deram desculpas e não se importaram com meus sentimentos. Agora querem minha ajuda? Ninguém falou. Você sabe, você estava certo, Lena disse baixinho. Levantei uma sobrancelha. O que quer dizer? Lena olhou para Mark, depois de volta para mim, a raiva passando por seu rosto antes de se transformar em tristeza. Mark abaixou o olhar. Você estava certo, ela disse tristemente. Não apenas sobre o comportamento de Mark, mas sobre tudo. Estávamos tão presos no romance de Troy e Gillian que não pensamos em você. Eu estava prestes a responder, mas Lena continuou. Vi a verdade nos olhos de Mark quando você nos confrontou. Sabíamos que estava errado, mas mentimos para nós mesmos sobre o amor verdadeiro. Alguns, como meu marido, usaram isso para encobrir suas próprias traições. Olhei para o casal quebrado. Mark não conseguia nos encarar, e Lena estava perto de um colapso. Então, e agora? Perguntei. Lena suspirou amargamente. Agora enfrentamos as consequências. Machucamos aqueles que amávamos, e meu casamento está por um fio. Não sei se vai sobreviver. Olhei para Mark, que permaneceu em silêncio. Não posso dizer que não estou satisfeito que vocês estejam sofrendo, disse suavemente, mas como sócio-gerente, decidi que não é do nosso interesse continuar lidando com sua empresa. Os ombros de Mark caíram. No entanto, continuei. Mark olhou para cima com esperança. Posso recomendar 3 firmas para assumir sua conta. James tem as credenciais delas. James entregou uma folha de papel. Se estiverem interessados, avisem James, e enviaremos suas demonstrações financeiras para elas. É isso? Perguntou Mark. Uma recomendação? Você realmente acabou conosco? Sim, respondi, dando de ombros. Vocês arruinaram meu casamento apoiando Gillian e Troy, usando termos como amor verdadeiro. Vocês riram e brincaram sobre isso. Esta é a consequência. Com isso, deixei a sala sem dizer adeus. Mais tarde, James me informou que eles haviam escolhido uma firma e completariam a transferência assim que Mark e Lena assinassem os formulários. No mês seguinte, mais 3 clientes, todos colegas de classe de Gillian que apoiaram sua infidelidade, perceberam que eu não faria mais negócios com eles. Apesar de perder 4 clientes, ganhei outros 6 que não apoiaram o que aconteceu e queriam ajudar. Em setembro, o divórcio foi finalizado. Eu havia me mudado de volta para a casa reformada, e minhas mãos haviam cicatrizado. No dia em que recebi os papéis do divórcio, Gillian ligou e me enviou mensagens dizendo adeus. Gregory, sinto muito. Não tinha certeza de como me sentir. A traição ainda doía, mas sabia que, se Gillian pudesse me deixar tão facilmente, ela não era a pessoa para mim. Naquele fim de semana, Colleen e minha equipe me surpreenderam com um churrasco familiar em minha casa. Mais de 2 dúzias de pessoas vieram, incluindo Colleen, James e Sherry, garantindo que eu nunca ficasse sozinho. Em um ponto, enquanto James cuidava do churrasco, Sherry se sentou comigo, observando as crianças brincarem no meu quintal. Doía saber que Gillian e eu nunca teríamos os filhos sobre os quais conversamos. Sherry me beijou na bochecha e disse: "A vida vai acontecer novamente, Greg. Você terá o apoio de amigos, colegas de trabalho e família. Estamos aqui por você." Sherry me abraçou enquanto eu chorava. James, Colleen e outros ofereceram apoio durante todo o dia, e apesar de estar um caco, senti-me reconfortado. Na semana seguinte, no trabalho, senti-me muito melhor. A equipe notou meu humor melhorado,
e até brinquei com eles na reunião semanal. Agradeci a todos, especialmente James, Colleen e Sherry, por seu apoio. Ganhamos 3 novos clientes, incluindo 2 grandes corporações que precisavam de análise financeira aprofundada. Decidi assumir uma auditoria forense, mergulhando de volta no trabalho. À noite, estabeleci uma rotina de cozinhar o jantar e me exercitar, determinado a superar a traição. 2 semanas após o churrasco, em uma noite de quinta-feira, eu estava cozinhando o jantar quando a campainha tocou. Abri a porta para uma mulher loira nervosa, mas bonita. Antes que eu pudesse falar, ela me beijou, puxando-me pela camisa. Seu beijo era suave e com sabor de menta, e eu a beijei de volta, segurando-a perto. Após um tempo indeterminado, nos separamos, e vi lágrimas em seus olhos. Antes que eu pudesse cumprimentá-la, ela me deu um tapa. Não foi forte, mas um gesto. Fiquei em choque. Desculpe, Gregory. Essa não foi a melhor maneira de dizer olá, ela disse, sua voz sensual, mas firme. Inclinei a cabeça, me perguntando quem ela era. Claro, disse, deixando a pergunta sem resposta. A mulher sorriu. Rebecca. Rebecca, repeti. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Rebecca, o que te traz aqui esta noite? Você, ela disse simplesmente. Imaginei isso pelo seu cumprimento, mas por que você veio me ver? Perguntei com um leve sorriso. Por que você precisa de mim aqui? Ela respondeu, sorrindo de volta. Verdade. Então, me diga por que preciso de você. Gosto de beijar uma mulher bonita, mas o tapa me confundiu. Ela parecia divertida. Você acha que sou bonita? Ah, senti. E deslumbrante. Seu sorriso se alargou, e fiquei cativado por esta mulher que acabará de conhecer. Obrigada, Gregory, ela disse, corando. Algo cheira bem? Perguntou, farejando o ar. Suspirei, contente, e abri a porta, convidando-a a entrar. Conversamos enquanto a conduzia à cozinha, servi-lhe uma taça de chardonnay e continuei cozinhando o jantar. Rapidamente preparei um segundo prato para Rebecca. Ela me observou cozinhar, segurando seu vinho, mas sem bebê-lo. Arrumei a mesa, diminuí as luzes e servi a comida. Rebecca riu. Nosso primeiro encontro e você pediu por mim. Uma mulher gosta de um homem que sabe o que quer, respondi. Rebecca riu, então ergueu seu copo. Ao Gregory, mostrando que, mesmo ferido, ainda sabe como tratar uma dama. Batemos os copos e sorrimos. Rebecca deu uma mordida no prato, e seus olhos se arregalaram. Gregory, isso está incrível. Obrigada. Assenti, provando a comida. E estava deliciosa. Então, Rebecca, sem mais jogos. Quem é você e o que está acontecendo? Ela deu outra mordida e um gole de vinho antes de falar. Primeiro, obrigada, Gregory. Você lidou com meu cumprimento com graça. Fiquei na sua porta por quase 20 minutos antes de bater. Assenti, tomando um gole de vinho. Quanto a quem sou, já nos encontramos antes. Sou sobrinha de Colleen. Ah, Rebecca. Sim, você parece muito diferente da última vez que nos encontramos, respondi. Ela sorriu, e me lembrei de seus dias de fase gótica. Ela tinha cabelo tingido de preto, piercings e maquiagem pesada. Eu estava saindo de um período de autodestruição, ela disse, sorrindo. Tinha acabado de terminar com meu namorado e estava perdida. Tia Colleen me trouxe ao seu escritório depois de falar com minha mãe, para uma mudança de cenário. Assenti, lembrando-me do encontro. Ela veio ao escritório vestida toda de preto, com piercings. Ele me traiu com 3 pessoas, 2 garotas e um cara, disse abruptamente. Quase engasguei com meu vinho. O quê? Sim, ela disse, olhando para seu copo de vinho. Estávamos em um clube, voltamos para o lugar de um cara, e eu os encontrei juntos. Corri para casa e chorei por dias. Mamãe me convenceu a dar uma volta com a tia Colleen, e foi quando ela me trouxe ao seu escritório. Sorri. Lembro-me. A tia Colleen nos apresentou, e você apertou minha mão. Você não me olhou como se eu fosse patética. Você não me julgou por como eu estava vestida ou meus piercings. Você lembra o que me perguntou? Ah, senti. Perguntei que tipo de café você queria. Rebecca sorriu. Sim.
Mocha com dose dupla de chocolate. Dissemos ao mesmo tempo, rindo. Você lembra? Ela perguntou. Assenti, tomando outro gole de vinho. Seu sorriso desapareceu. O tapa foi porque eu estava no churrasco naquele dia, e você não me notou, ela disse, olhando nos meus olhos. Desculpe, Rebeca. Foi um dia difícil, disse. Ela sorriu levemente. Tudo bem, Gregory. Não era para ser sério. Eu te beijei mentalmente depois te dei um tapa porque você não me notou. Eu até te abracei e disse que tudo ficaria bem, mas acho que você não lembra muito daquele dia. Eu tinha uma vaga imagem de braços esguios e jeans azul escuro com uma blusa vermelha me dizendo que tudo ficaria bem. Você lembra? Ela perguntou. Um pouco. Blusa vermelha, jeans azul. Rebeca assentiu. Perguntei à tia Colleen sobre você outro dia, disse, corando levemente. Ela sabia que eu tinha uma queda por você e me encorajou a vir e falar com você. Ri. Você planejou me beijar? Não, Rebeca corou. Não sabia se conseguiria fazer isso, mas quando você abriu a porta, simplesmente fiz. Sorri e peguei sua mão. Estou feliz que você fez. Foi a melhor coisa que me aconteceu em meses. Rebeca sorriu, e passamos 3 horas conversando. Ela me ajudou a limpar o jantar, e continuamos nossa conversa com um porto, mudando para a sala de estar. Aprendi que ela tinha 28 anos, 4 anos mais nova que eu, e recém-formada em finanças. Ela gostava de vários tipos de música, mas odiava metal passava. Depois de sua fase gótica, tornou-se uma contadora júnior em uma empresa de manufatura e gostava do trabalho. Era próxima de sua família, com pais casados há 30 anos e uma irmã mais nova na Nova Zelândia. Adorava a praia, mas tinha pele sensível, e só teve 2 namorados, incluindo o gótico que atraiu. Conversamos sobre nossas vidas. Compartilhei que estava afastado da minha mãe após o falecimento repentino do meu pai, que causou conflitos familiares. Minha irmã mais nova também causou uma ruptura, levando um comentário de Gillian fora de contexto. À 1h da manhã, Rebeca decidiu ir embora, embora ambos estivéssemos tentados a continuar. Quando me deitei na cama, sorri pela primeira vez desde que minha vida desmoronou. As ações ousadas de Rebeca evitaram meses tentando superar minhas defesas e me mostraram que alguém poderia se importar comigo romanticamente. Na manhã seguinte, meu sorriso era inegável, e todos notaram. Na hora do almoço, Colleen me encurralou. Ok, desembucha, Greg. Quem é ela? Perguntou esperançosa. Rebeca veio ontem à noite, contei a ela. O grito jubiloso de Colleen ecoou pelo escritório. Ela me fez recontar tudo, rindo do beijo e do tapa. Greg, estou tão feliz por você. Mesmo que nada saia disso, ver você sair do que Gillian e aquele babaca fizeram já vale a pena. Mas acho que há algo entre você e Rebeca. Conversamos um pouco mais, e contei a Colleen que Rebeca e eu estávamos trocando mensagens o dia todo e íamos jantar na sexta à noite. Ela ficou emocionada, e sua felicidade se espalhou para todos os outros. Na noite de sexta-feira, chegou e busquei Rebeca. Pedi a ela que se arrumasse para nosso primeiro encontro oficial. Ela estava deslumbrante quando abriu a porta. Uau! Uau, estou acertando todas até agora, ela riu. Toda vez que nos encontramos, você nem consegue dizer olá. Olá, linda, disse. Melhor, Rebeca disse, sorrindo. Caminhamos de mãos dadas até meu carro, e quando abri a porta, ela parou. Este é o seu carro? Ela perguntou. Sim, disse. O que se segue é o desenvolvimento do relacionamento deles, incluindo uma proposta de casamento, eventos relacionados ao trabalho, confrontos com o passado e, finalmente, a vida juntos até a velhice, incluindo o falecimento de Rebeca e a reflexão sobre suas vidas juntos.